bem? Inteligência Orgânica Podcast começando mais uma vez, agradecendo a sua presença aqui, você que se identifica comigo no pessimismo em relação ao futuro, na capacidade que a gente tem de pensar que as coisas vão dar errado e por isso é necessário agir, é necessário conversar, é necessário a gente entender que é possível cultivar, semear e regar a inteligência orgânica em um mundo que é cada vez mais automatizado, algoritmizado e previsto pela inteligência artificial. E hoje a gente vai ter um papo muito legal que fala também sobre o futuro do trabalho. A gente já falou aqui, fala muito sobre o futuro do trabalho, Ale, mas de uma forma em que existem muitas perguntas e poucas respostas para esse futuro. E como eu sou um cara pessimista, esse podcast surge do meu pessimismo em relação ao futuro, também um pouco da minha desconexão em relação à atualidade das redes sociais, do mundo digital, essa mudança que aconteceu também na minha vida, na minha percepção e na minha empresa com isso. E eu fico muito feliz, muito obrigado de estar aqui comigo, de receber Alexandre Pelais, especialista em futuro do trabalho. A gente se conheceu já tem uns 6 anos, falando principalmente sobre conteúdo digital, sobre como estar nas redes. Sim. E eu acompanho o seu trabalho. Então eu sei que talvez você seja alguém que olhe com mais esperança do que eu para esse futuro. Mas a pergunta é a mesma para todos os convidados que vêm aqui. Eu sou um pessimista em relação ao futuro e eu busco do meu convidado uma palavra de otimismo, de esperança. Será que essa palavra vai vir de você hoje? Será que eu trouxe? Seja muito bem-vindo, Alexandre Pelais. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Prazer estar aqui com você. Espero resgatar um pouquinho e tirar um pouquinho do teu pessimismo. Entendo perfeitamente, a gente vai ter pano para manga aqui para poder papear sobre a origem desse pessimismo, esses movimentos de rede realmente muito desgastantes e como as pessoas se comportam nesse lugar. E como você falou, a gente fala bastante sobre o futuro do trabalho e tem que ser um lugar de mais pergunta e menos resposta. Isso já é um sinal de otimismo. Ao invés de alguém vir, vomitar as verdades sobre o futuro do trabalho, já entender que tem bem mais pergunta do que resposta, e é importante a gente falar sobre as perguntas, sobre os incômodos, sobre a ausência de resposta e como a gente consegue lidar com isso. Né? Lidar com esse desconforto de não ter resposta é algo que as pessoas estão precisando aprender também. Acho que lidar com desconforto é o que todo geral. mundo está precisando aprender desde sempre. Mas é curioso que eu lembrei agora que a gente se conheceu realmente em 2019, ali, ou seja, antes da pandemia. Sim. E você já falava sobre o futuro do trabalho. Sim. Mudou o que você fala de lá para cá? Acho que a pandemia tem um corte interessante na história do mundo do trabalho, então muda, sim, sem dúvida. Algumas coisas aceleram, né? A pandemia fez um monte de organização testar aquilo que elas estavam tentando evitar, como o home office, o trabalho híbrido, outras formas, até mesmo de venda, né? De ir mais para o mundo digital. Então a pandemia fez com que as organizações e as pessoas tivessem que testar isso e aí tiveram que lidar com as consequências desse teste, para o bem e para o mal, né? Então, acho que algumas coisas mudaram, sim. Eu pesquiso e falo bastante sobre o futuro do trabalho desde 2012, mais ou menos, que é após a minha experiência trabalhando na considerada a maior empresa horizontal do mundo, que é uma empresa americana que se chama W.L. Gore, faz um tecido que talvez as pessoas conheçam, que se chama Gore-Tex ou Gore-Tex, e é uma empresa que já deve ter uns 70 anos, não é uma startup, não é de tecnologia, é uma empresa que desde a sua origem tem um formato, uma estrutura bastante diferente, sem a rigidez de cargo, de estrutura hierárquica, de chefe impositivo, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá de 2007 a 2012 aproximadamente, e foi quando eu comecei então a entender que, tem outro jeito de organizar o mundo do trabalho. Nunca tinha nem visto, ouvido falar sobre estruturas mais orgânicas, flexíveis, horizontalizadas no mundo do trabalho. Então, quando eu vou para agora, eu tenho esse choque de realidade, falo, ok, tem outro jeito. Comecei a estudar, então, organizações flexíveis, é a minha área de especialidade, e depois fazer um mestrado e doutorado em psicologia do trabalho, aí para entender como é que a cabeça do ser humano interage com a atividade, o trabalho como atividade, não como vínculo empregatício, para poder lhe dar satisfação, autorrealização, porque mesmo nessa empresa, que para mim foi libertador, saber que eu era maior do que o crachá que a firma me deu, mas tinha gente acomodada.
Então me dava essa curiosidade de tem uma coisa aqui que é do elemento humano, não é só da estrutura. Porque quando a gente fala de futuro do trabalho, é muito comum olhar só para a estrutura e tirar o elemento humano, né? A pessoa que quer fazer ou que não quer fazer. E tudo isso acaba se mesclando com como a pessoa lida com a sua forma de agir no mundo, né? Porque o trabalho, ele não é a sua atividade profissional. O trabalho é a sua intenção colocada em uma ação de oportunidade de interação com o mundo. Sim. Né? Então, pegar uma latinha na rua é um trabalho, cuidar do seu corpo é trabalho, Total. brincar com sua filha é trabalho. Então, qualquer ação consciente que demande um esforço colocado em prática, ele é trabalho. Mas a nossa cabeça ficou muito focada só no que era o trabalho profissional. Então, acho que a grande mudança, né, pós-pandemia, após o nosso começo de conversa, é eu ter decidido falar mais sobre esse olhar, sobre o papel do trabalho como uma forma de realização e expressão humana e menos organizacional, menos focado na estrutura. E essa mudança se refletiu na sua consultoria, nas suas palestras, na sua empresa, ou seja, mudou bastante do que você fala hoje? Mudou bastante, sim. Mudou bastante, até se eu pego o histórico mesmo, né, da minha pesquisa de mestrado, que tinha mais foco em olhar como uma estrutura organizacional mais flexível tem impacto sobre você, e como hoje a minha pesquisa de doutorado vai observar como a sua percepção sobre autonomia diz algo ou constrói o seu senso de autorrealização. Então, a empresa pode te dar uma... Porque quando falamos de autonomia, tem uma autonomia que ela é extrínseca, alguém te dá, e ela fala, você pode fazer isso ou não pode. Mas como você vive dentro deste lugar, vai te contar uma história sobre a sua autonomia de capacidade. Algo que eu consigo fazer. Então, na hora que eu olho só para a gestão, eu falo, ok, vamos mudar todas as estruturas organizacionais para que as pessoas possam ser mais elas mesmas, felicidade no trabalho, saúde mental. As pessoas conseguem? Elas têm essa leitura? Porque tem gente que, se você ampliar demais o espaço, ela se perde completamente. Aí ela entra em sofrimento. Então, essa percepção de autonomia que eu ofereço não corresponde à autonomia que ela vive. E será que não é a maioria das pessoas assim? Não sei se é a maioria, mas grande parte, é. sem dúvida. Porque o discurso das pessoas é de eu quero ter essa autonomia. Né? Então, eu escutei muito o começo dessa pós-vida corporativa tradicional, as pessoas dizendo, eu não quero mais ter chefe. Aí eu falei assim, que bom, porque eu acabei de conversar com o seu chefe e ele me disse que ele também não quer mais ser chefe. Vocês agora podem conversar, olha só que coisa boa. Mas o fato é que quando a pessoa diz que ela não quer ter chefe, ela não quer ter uma forma tradicional de direcionamento. De cobrança. Isso, fantasma da cobrança tóxica da pessoa que vê o status do título de liderança. Mas se ela não tem essa pressão externa, às vezes ela não consegue performar. Né? Então, assim, ok, se eu não te cobrar, né? Tanto que eu recomendo a todo mundo, quando vai fazer uma entrevista para contratar, e você vai ver na nossa época, a pergunta tradicional de entrevista de emprego era como você lida com pressão. Sim. Né? A minha pergunta agora é como você lida sem pressão? O que você faz se ninguém te pressionar? Porque será que você faz alguma coisa? É isso, porque essa é a discussão. Né? Na hora que você fala, lidar com esse desconforto, desconforto, autonomia, será que é a maioria? Grande parte das pessoas não sabe lidar com uma atividade se não vier uma pressão externa. É curioso isso, né? Porque existe uma dissonância, ou seja, quase uma desconexão entre o discurso e a prática. Sim. Das empresas, do mercado, né? E aí isso entra dentro do tema do podcast, que é do futuro da inteligência artificial, em que todos os processos são automatizados. Sim. E aí é consenso aqui no podcast, em palestras, em eventos. O futuro do ser humano é ser cada vez mais humano. Né? O futuro do ser humano são as soft skills, a habilidade de comunicação, não sei o que lá. Aí o cara vai, entra na empresa e o que ele é cobrado é de performance. Sim. É de trabalhar enquanto os outros dormem e continua sendo isso, continua sendo o ROI. E as empresas que têm uma atitude que é mais acolhedora, uma atitude que é mais ligada à saúde mental, às vezes são consideradas, sei lá, woke e no final das contas dão menos resultado mesmo, às vezes, ou seja, e aí a diversidade é pintado como um greenwashing, aí a gente vê um mundo que está indo anti isso, voltando a ter processos que são cada vez mais tóxicos, porque é o tóxico que dá resultado. Sim. Como que você vê tudo isso? Eu acho que tem uma construção histórica forte, que a gente ainda não está discutindo com a profundidade que era necessária, né? A gente...
Por trás de tudo que a gente está discutindo, nós estamos falando sobre duas formas da operação humana. Uma com base na autonomia e uma com base na heteronomia, como se a gente pudesse ultra simplificar como contrário de autonomia. Então, a autonomia, algo que é interno, que pode ser tanto o gatilho de ação como a capacidade de cumprir a ação. Então eu vou, eu me coloco no campo, eu sou criativo, eu gero significado, eu busco recursos, eu trabalho em colaboração, tem essa troca muito natural. Isto é o natural do ser humano, né? Eu gosto de usar o exemplo de uma criança brincando no playground, porque ela entra com um pedaço de papelão, mas ela foi com uma nave espacial, com a tripulação inteira, com os 4 amigos, ela se sujou, mas aí não tinha gasolina, ela fez pegou a água do bebedouro, foi a pedra. Ela constrói aquele cenário de uma maneira que ela faça bastar o elemento daquela brincadeira. Esse deveria ser o nosso natural. Conforme a gente começa a crescer, a gente vai sendo educado em um mundo que já tem uma hierarquia pré-definida, que tem pessoas que dão permissão ou dão ordem. Então, o natural de uma criança, que seria extrapolar os limites ou testar os limites por meio da criatividade, por meio da autenticidade, ela começa, então... Bom, você tem filha, né, pequena, eu sou pai de trigêmeos, então minha casa já viveu esse caos, agora são adolescentes, mas... Quando pequenos, você vê que a criança começa a explorar os limites da ação que ela pode ter com o mundo e da marca que deixa com o mundo. Esse é um exercício da autonomia, até onde eu posso ir, o que eu consigo fazer. E ela vai desafiando mais. Então a primeira brincadeira é vamos movimentar as coisas que estão na mesinha de centro. Você virou de costas, ela empilhou 2 banquinhos e já está mexendo na segunda prateleira. Um dia você chega, ela está atrás do 5º cubículo pegando o achocolatado. Porque ao mesmo tempo que ela desafia, ela interfere no mundo ao redor, e ela se enxerga diferente ao mesmo tempo que enxerga que ela fez algo diferente. Eu brinco e digo, esse é o maior superpoder humano. Você ver uma situação que existe antes de você e decidir que você vai interferir naquela situação e quando você sai de cena ficou diferente, né? Então essa projeção que você consegue fazer, claro, não na criança, mas nós adultos, você consegue definir qual é o impacto que você quer colocar e aí pode entrar na conversa de propósito e tal. Mas quando essa criança, que todos nós fomos, começa a desafiar os limites, ela começa a escutar aquela voz dizendo, para! Coloca isso no lugar, agora não pode, não é assim. E aí a gente muito cedo é apresentado uma estrutura que fala o que pode ou o que não pode fazer. E aí eu recolho a criatividade, a autenticidade e começo a agir com base em disciplina e obediência. Sim. E aí eu migro muito rápido da autonomia para a heteronomia. Outro externo de fora, uma pessoa diferente, começa a me dizer como eu vou lidar com a minha capacidade produtiva. E aí então a gente tem o nosso primeiro emprego como relação hierarquizada de demanda e entrega com os nossos pais. Você sabe exatamente qual é o limite mínimo, né, até onde você vai para agradar, o que você faz para não levar bronca. Aí você vai para a escola, você tem sua segunda relação hierárquica com o professor, onde eu entrego, né, com os pais eu entrego o que eles pedem para ganhar amor. Na escola eu entrego o que pede para ganhar nota. E aí eu entro no emprego formal, que eu entrego o que eles pedem para ganhar o dinheiro. E aí, veja quantos anos eu me distanciei de um pensamento intencional de ação. Então, na hora que a gente fala que as pessoas têm o discurso adulto, eu quero ter autonomia, faz 20 anos que essa pessoa não vive com autonomia. Ela não tem a menor ideia do que fazer agora que você dá autonomia para ela. Então tem que ir um pouco mais devagar, essa pessoa tem que se encontrar de novo, entender quais são os limites, tem que ter muita humildade para saber que a gente dá olé, que tem dia que você mente, que você está olhando no celular e não está trabalhando. Calma, você falou muita coisa. Eu falo muito, gente. Respira. Vamos voltar e pegar ganchos. Deixa eu refletir aqui. Basicamente, o que você está falando é que crescer é um processo de ir cortando a nossa criatividade. É isso mesmo. E é até bom que você traga isso. Eu pesquiso muito sobre a ótica da psicologia humanista, né? E um dos grandes representantes é o Maslow. Aquele que dizem que fez a pirâmide, ele nunca fez pirâmide, tá? Não tem nenhum livro de Maslow que tenha pirâmide, gente. Vocês podem procurar onde vocês quiserem. É igual, dizem, é igual Sócrates. Você pode inventar qualquer coisa que ele Exato, disse. Alguém vai acreditar. É. E é curioso porque a pirâmide de Maslow, ela é o elemento da administração mais popular do mundo. Desde que começamos a estudar administração. Que seriam, deixa eu de leigo aqui, das necessidades básicas do ser humano, é isso mesmo. Ele tem uma teoria da hierarquia das necessidades. Que não é uma pirâmide. Não é uma pirâmide, mas o que a gente aprendeu? Bem quadradinha, que todos os seres humanos têm necessidades fisiológicas. Sono, fome, sexo. Quando você atende essa mínima,
a pessoa tem espaço mental para despertar para a seguinte, que seria segurança. Segurança do trabalho, do corpo, do ambiente. Depois que você atende essa, a pessoa consegue despertar para a próxima, que é de pertencimento, fazer parte de um grupo. Depois que ela atende essa, você vai para a próxima, que é de estima e autoestima, a forma como você se enxerga e como você enxerga e valoriza os outros indivíduos. E depois que você subiu tudo isso, lá quando você começa a emanar luz, você vai na autorrealização, que seria o topo da pirâmide. E a autorrealização seria o desejo de agir sem preconceito, solucionar problemas, exercitar a criatividade. Quando a gente aprendeu isso numa aula de 20 minutos na maioria das universidades, fez sentido essa escala. Mas ela é facilmente derrubada se você falar, então peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Uma pessoa, quando ela não resolveu o seu problema de fome, sono, ela não tem necessidade de amor, ela não percebeu. Autoestima, Né? Claro, a teoria que Maslow escreveu é muito mais complexa do que a gente entende nessa pirâmide, que a gente aprende nessa pirâmide, e ela vai falar muito mais que na ausência absoluta do atendimento de uma dessas necessidades, você vai ter dificuldade de tomar decisão com base no outro estágio que você observa. Ou seja, se você estiver com fome, e fome, gente, pouquíssimos de nós lembram o que é fome, tá? A gente tem apetite. É outra coisa. É outra coisa, né? Se você tivesse fome, você mordia o braço da pessoa que abriu a porta do restaurante. Claro, fome é ausência de comida. É isso. Apetite é a expectativa pela comida que uma hora você vai ter. Agora, Exato. a capacidade da gente sentir fome... Existe no Brasil pessoas que passam fome. Existe no Exato. mundo pessoas que passam fome, que provavelmente quem está ouvindo esse podcast não sabe lembra. o que é. A gente teve fome quando a gente era bebê, porque até o tempo da mãe vir e tal, mas a gente não lembra. Né? Então, na hora que você faz essa análise, o que Maslow dizia é que na ausência absoluta de uma delas, você tem dificuldade de tomar decisão com base na outra. Então, vai explicar, por exemplo, vou forçar bem aqui a barra por falta de tempo, explica por que no acidente dos Andes as pessoas decidiram comer os seus entes queridos que haviam morrido. Porque eu tive que abrir mão de um valor. De critérios éticos, Exato, morais, em nome. para... É isso. Então ele está dizendo que não é que você precisa ter tudo atendido direitinho. Mas como ele sequer fez a pirâmide, nos estudos dele, o que ele fala é que o ser humano completo não é o ser humano em que onde algo é adicionado. É o ser humano de quem nada é tirado. Então vai bem na linha do que você acabou de falar. Nosso processo educacional de amadurecimento na sociedade atual, ele é de cortar pedaços dessa pessoa. Então ela chega muito fragmentada na vida adulta e tem dificuldade para lidar, né, agir com base no que seria o mais natural. Então a gente chega sem ser criativo de fato, a gente chega pronto para obedecer. E o que acontece hoje especificamente com geração é que no meu, né, eu tenho 50 anos, então estou falando aqui, comecei a trabalhar com 15, 35 anos de desenho de estrutura organizacional, que as pessoas começam a reclamar porque eu tinha que calar a boca. Eu não podia expor uma opinião contrária. Então hoje, na hora que a gente começa a flexibilizar e as pessoas podem expor mais, isso é exposto como reclamação, ao invés de como uma ideia de solução, porque a pessoa não soube criar a solução. E aí quem escuta vai contrário àquele jovem ou alguém que está dizendo isso, porque acha que aquela pessoa não tem a capacidade, não viveu, não amassou barro para falar sobre isso. Mas isso também não passa por um processo de revolução industrial, de capitalismo, de modelo de mundo, de sociedade que a gente vive, que construiu as empresas e a produtividade humana dessa forma. Então, o profissional que chega hoje nessas empresas, que foram criadas por profissionais que passaram pela essa mesma... Porque é o único jeito que a gente sabia criar humano adulto. Então, assim, hoje você entende que existe uma ruptura, então, que a gente vai ter que criar empresas diferentes, com negócios diferentes e com, principalmente, aí... Você vai tomar hate aqui, pode ser? Com um modelo econômico diferente? Sim, econômico, educacional. Sim. Tá tudo em xeque. Tá tudo em xeque. E aí a gente nem precisa ir na discussão de vamos acabar com o capitalismo completo, mas do jeito que ele não é sustentável. Ele é insustentável. Então, isso é claro. Né? Mas então me dê o exemplo de um... Não falei que eu estou sugerindo outro. Estou dizendo que esta forma exploratória que foi desumanizando as pessoas do ponto de vista da sua subjetividade, que fez com que as pessoas parecessem iguais, não é sustentável.
né? Então é isso que a gente de fato precisa mudar. Tem que mudar a estrutura das organizações, tem que mudar como eu valorizo o que é a entrega de uma organização para a sociedade. Então são muitas mudanças e isso passa pelos indivíduos também abrirem mão do que eles acreditam ser valor, né? Eu ia dizer ter valor, mas é ser valor. Né? Então é muito legal o cara que começa a fazer algo empreendedor na internet, por exemplo, mas que ele está seguindo só os caras que aparecem em jato, em viagens internacionais. Ele vai ser movido para um lugar errado, né? Vai ser rápida essa ruptura, ele vai ser vendido, né? Esse propósito dele vai ser vendido rapidamente para algo que não vai preenchê-lo. Né, que a gente também já sabe que grande parte disso é só barulho. Imagem de fato, Sim, né? Não vai preencher. Então acho que está tudo em xeque mesmo. Né? Acho que quando eu mudo esse meu olhar do mundo do trabalho absolutamente estruturado, tradicional das organizações, para começar a movimentar mais os indivíduos, é porque a força motriz de mudança das organizações são os indivíduos. Eu vejo muito claro uma mudança que aconteceu talvez depois da pandemia, de que a vida das pessoas antes era o trabalho, e ela tirava o propósito do trabalho, ou entendia que aquilo era suficiente para a plenitude dela. Assim. E agora, um movimento que talvez seja das gerações mais novas, mas também de uma geração mais velha que já está resignada, Sim. de entender que, não, o trabalho é um período que eu aturo para ter o meu momento de não trabalho, em que ali está o meu propósito, ali está a minha vida. E isso casa com uma falta de engajamento, falta de produtividade mesmo nas empresas e uma busca por uma promessa que é muito mais do empreendedorismo, do você vai fazer aquilo que te dá prazer, ou que você vai construir algo que é seu, assim, que também é vendido, Sim. mas que de certa forma é também possível para muito mais gente agora, com a internet, com a gig economy. Eu digo assim, é muito mais difícil você ter uma empresa que paga pouco e tem um funcionário engajado feliz. Sim, assim. sim, certamente. É porque ele não vê mais carreira, ele não vê mais a possibilidade de ficar lá muitos anos. Ou seja, é muito difícil você engajar essa pessoa lá dentro. Isso se comprova com o que você vê nas empresas Sim. e com números? Sim, se comprova e acho que aí passa pela redefinição da visão de uma organização sobre qual é a contrapartida que ela oferece para aquele indivíduo. Né? Porque, em geral, as pessoas, e aí vou pegar pessoas porque eu não quero isentar, né, os seres humanos dessa responsabilidade, elas querem pagar o mínimo possível por um trabalho. Então, aquela pessoa que fala assim, o meu chefe, a minha empresa paga muito pouco, ela paga pouco para a empregada, ela paga pouco para... Ela vai negociar na feirinha hippie o valor da pulseira. Exato. Então, isso tá muito mais grudado na gente do que o discurso que as empresas são cruéis. Isso está na visão que a gente tem sobre o valor do dinheiro e o valor do trabalho que eu reconheço nas outras pessoas. Então essa mudança tem que vir do indivíduo, não vai vir do sistema. Total. Vamos obrigar todas as empresas a pagar mais. Alguém vai dar um olé. Né? Enquanto tiver gente sujeita a fazer trabalhos que ninguém quer fazer por pouco dinheiro, ou seja, a única coisa que sustenta então esse sistema é a desigualdade social. Exatamente, a desigualdade social é o que sustenta, o que garante que seja possível você explorar uma pessoa porque ela vai ser obrigada a aceitar. Então, para essa discussão avançar, todo mundo tem que subir um determinado nível em que seja permitido alguma opção de escolha. Então, claro que essa é uma conversa sobre privilégios, né? Que para nós é muito fácil falar de um lugar que hoje é privilegiado. Claro. Mas na hora que eu consigo trazer essas pessoas, elas têm condições de negociar. Então, há muitas discussões no mundo do trabalho, porque a gente fala muito de empreendedorismo, de autonomia, e vamos defender que as pessoas possam criar o seu negócio. Mas se elas não souberem discutir, se elas não conseguem negociar parâmetros financeiros, por exemplo, elas estão vendidas tanto quanto se ela tivesse arrumado um emprego sendo explorada. Total. É por isso que quebra tanta empresa que abre todo ano. Que a pessoa não entendeu qual é essa dinâmica do valor do dinheiro, né? Do valor econômico mesmo dentro desse sistema. Então a gente está, de fato, falando sobre mudança do mundo do trabalho como estrutura, emprego, carreira, o que a gente valoriza, mas a gente está olhando ou tem que olhar para qual é o papel do trabalho na vida do ser humano. Sim. Porque, como você bem falou, na hora que a gente olha pós-revolução industrial, o que foi discutido era a vida no trabalho, a vida circunscrita, presa no trabalho.
Qualidade dentro do trabalho, volume de produção dentro do trabalho. O depois é que era o sonho do indivíduo viver um determinado prazer. Essa é uma discussão ultrapassada, a gente começou a discutir do lugar errado. O que tem que ser discutido agora é o papel do trabalho na vida. Então eu tenho uma vida muito grande e o trabalho circunscrito aqui fica enorme. O seu emprego é um pedacinho desse tamanho dentro dessa bola. E é isso que eu preciso entender. Porque senão, vamos supor, na nossa melhor utopia, que a inteligência artificial vai conseguir prover um trabalho criativo de texto, conteúdo. As máquinas vão conseguir suprir toda a produção de alimentos. Nós vamos fazer o quê mesmo? Arte. Será? Ou vai ficar comendo pipoca, vendo Netflix e consumindo algo externo? Anestesiado por uma telinha. Porque a arte pressupõe que você encontrou um prazer numa ação, que demanda tempo, que demanda esforço, que demanda frustração, porque nunca sai da sua cabeça para a arte do jeito exatamente como você queria. Ai não, estou muito frustrado, eu vou me distrair. E aí eu vou para a tela e vou para outro lugar. Então, se o ser humano, de fato, não renegociar, não compreender, não observar com cuidado qual é o papel do trabalho na sua vida, a gente corre perigo realmente de criar uma nova fase da humanidade absolutamente burra. Que é aquela fase daquele filme da Pixar do Wall-E. Né? É isto, exatamente. Que é as pessoas dentro de cadeiras flutuantes em que elas ficam com uma tela na frente do rosto o tempo todo. Que é altamente pessimista essa previsão. E ela é perfeitamente provável. Porque se a gente não resgata essa compreensão de que para você ser um humano inteiro, integral, completo, você precisa se frustrar, aí a gente vai para esse lugar. Mas a gente tem acesso a não se frustrar. Então as pessoas estão fugindo da frustração como se fosse algo bom. Não é bom. Frustração é um músculo que só se fortalece sendo frustrado. Como você aprende a lidar com a frustração? Se frustrando. Então, se eu começo a tirar a frustração do elemento humano, nós ficamos infantilizados. E é isso que você começa a ver, de fato, adultos infantilizados porque tem medo de se frustrar. Quando você deveria ter orgulho de se frustrar e de como você soube lidar com a frustração. Isso não torna nós... Porque existe uma dualidade nisso também. Porque ao mesmo tempo em que a geração Z, que é essa que é totalmente metralhada pelos mais velhos. É a geração que apanha na vez. Que está apanhando na vez. Ela chega no mercado de trabalho com uma postura que incomoda demais as gerações mais velhas, que é realmente essa que você falou, de ter mais abertura para falar e que às vezes é visto como reclamação, mas ao mesmo tempo nós mais velhos temos essa postura de, por ter vivido frustrações, vivido ambientes tóxicos, eu hoje estou numa posição de destaque porque eu passei por esse sofrimento. Então eu sou apaixonado pelo meu sofrimento e eu acho que você também tem que passar para chegar onde eu estou. Então a gente tem inveja dessa galera. Isso, exatamente. Nós estamos aqui em dois lugares do pêndulo. A pessoa que teve que amassar muito barro e sofreu muito, e aí parte do valor que ela atribui é o seu sofrimento, né? Então ela precisa, o único jeito de ser feliz é se sofrer, e a outra que fala, eu não sou obrigado a nada. Na vida social todo mundo é obrigado a muita coisa. Porque a vida social, a vida em sociedade, ela é uma negociação de espaços. Então, é claro que somos obrigados a cumprir limites negociados entre nós. Sim. E é exatamente como você desenhou. Como a gente está nos extremos, a gente tem uma pessoa que não aceita escutar nada sobre abrir mão de sofrimento e uma outra pessoa que não aceita nada sobre falar sofrer um pouquinho. Então, nós precisamos vir aqui por meio um pouquinho, né? Que é o normal, deveria ser o normal. Claro que a gente está tendo essa discussão sem ir para os extremos absolutos do abuso, do ambiente tóxico, do lugar de escravidão. A gente está falando da média de como se dá um relacionamento de trabalho. Mas nesse movimento pendular, a gente vê empresas que são totalmente para o lado super legal, que são diversas, são horizontais, que estão a fim de buscar esse novo lugar, com sucesso e com espaço. Sim. Ao mesmo tempo em que a gente vê ainda empresas que constroem esse ambiente muito focada em vendas e tocador de sino e paga 10 flexões aqui porque isso constrói cultura e aqui esse lugar é assim e funciona desse jeito, que também são bem-sucedidas. Claro. Que também tem resultado e que às vezes
Olha que gostosinho. A gente foi criado lá naqueles 20 anos de heteronomia. Nada melhor do que você garantir que você vai entrar em um lugar que é regido por heteronomia, que alguém vai dizer o que você tem que fazer, como você pensa, como você celebra. Então essa galera também não tá errada. Não Não. existe errado e certo, na verdade. São escolhas São absolutamente escolhas- pessoais. Eu acho que essa galera tem menos acesso a um senso crítico individual do que ela gostaria de fazer. Ela se questiona menos. Uhum. Ela tem menos espaço. Ela está absorvendo tanto o que já é oferecido como este caminho que ela não encontra outras Porque alternativas. existe na juventude também, não é o geração Z, ele não é simplesmente ele Claro que quer não. tudo, não, existe o geração Z que está focado e absorvido de mensagens que são de competitividade, Sim. de individualismo, Sim. e que ele tem que dar certo e que ele fica muito feliz de estar nesse ambiente, Sim, na verdade, porque e ele é remunerado de acordo também, ou seja, aquela cultura da Faria Lima lá, do G3, lá da Ambev, o que seja, né? Que todo Pancadaria e dinheiro. Pancadaria e dinheiro. E é dinheiro. E do mercado financeiro também. Isso tem bastante espaço ainda. Tem. E tudo bem que tenha. Desde que não fique como o único caminho e que a pessoa que está nesse lugar entenda que isso é uma fase. Porque os nossos interesses de carreira no mundo do trabalho, agora falando do trabalho profissional, ele tem interesses diversos ao longo da nossa vida. Então teve algum momento da sua vida, da minha, de quem está nos ouvindo, que essa pessoa falou, tá bom, eu vou trabalhar 12 horas por dia e eu quero dinheiro. É isso. Né? Então você sabe que tem um momento. Em geral, a gente se movimenta de uma maneira parecida no mundo do trabalho. Então, primeiro as pessoas começam a trabalhar porque elas querem aprender um ofício. Eu quero ser capaz de fazer algo que gere valor. Né? E mirando no financeiro, porque é o discurso social. Então eu começo a aprender, jovem aprendiz, estagiário, minhas decisões de carreira são onde eu aprendo e onde eu pareço interessante para me movimentar. Quando eu começo a atuar com uma certa excelência, já sei fazer, eu quero uma próxima vaga e aí eu começo a me guiar por dinheiro. Eu vou para onde paga mais. Então eu passo um período da minha carreira mudando de emprego dentro da mesma empresa ou fora, com base na grana. Você acha que dá para categorizar isso pelas faixas etárias, assim? Não sei, mas eu acho que daria para um próprio indivíduo enxergar essa cadeia. Eu enxergo na minha, Exato, fácil. Eu enxergava na minha também. Então, aí chega um momento que você fala assim, ok, eu ganho bem, sabe o que eu quero agora? Status, quero um cargo. Carro da firma, quero ter uma equipe, porque agora eu quero que as pessoas vejam essa relevância que transcende a grana. Eventualmente a gente consegue o cargo, vira gerente em algum lugar, sua vida vira um inferno, porque você precisa liderar pessoas, a pessoa não obedece, você não dorme, você não faz academia, você está péssimo. Aí você começa a falar assim, preciso me preocupar com qualidade de vida. Entrou outro bicho, você fala, agora preciso tomar mais cuidado. Então aí vou procurar alguma atividade ou reestruturar a minha atividade com foco em qualidade de vida. E aí depois que você conseguiu respirar, deu espaço para você falar, por que eu estou fazendo tudo isso mesmo? Que é o impacto. Então, se eu consigo, né, a jornada tradicional de um trabalhador vai passar por isso, né? Aprendizado, dinheiro, status, qualidade de vida e impacto. As gerações mais novas já vêm com um pouco de tudo. Então ela quer tudo ao mesmo tempo. Mas ela não conseguiu passar pelos aprendizados que isso nos trouxe. Então fica meio travado, porque aí vira um elemento discursivo, mas que ela não consegue cumprir. Então a gente vai pegar pessoas jovens, e aqui é jovem porque a geração Z é o jovem de hoje, mas já foi o jovem X, já foi o jovem Y. Ele entra querendo questionar o sistema e ele é inconsistente na forma que ele demonstra a sua ação. Né? Então eu não quero que as pessoas façam desse jeito, mas você faz exatamente igual. Né? Então essa provocação que fica um pouco dissonante com relação ao discurso e à prática. Mas se a gente olhar na história, todas as gerações foram criticadas pela geração anterior. Normal. Então você vai achar a capa da revista Time descendo a porrada nos boomers, depois tem a Life descendo porrada. Acho que a Life descia a porrada nos boomers. Depois tem uma capa da Time descendo a porrada na X. Depois de novo descendo a porrada na Y, que era a capa geração mimimi. E agora todas descendo a porrada na Z. Então a geração da vez incomoda as outras, né? A geração jovem da vez incomoda as outras. Então tem características que são da idade. Da juventude. Mas a Z, há 2 anos, mais especificamente, lida com uma concorrência desleal, que é a da IA. Né? Sim. Ou seja, os trabalhos do júnior, que era um trabalho operacional por aprendizado, Sim.
ele vai ser substituído e as empresas, como veem só lucro, veem só Sim. resultado, Vão estão aceitar. tranquilamente cortando isso e riscando. Como que está sendo pensado agora o futuro do trabalho em um processo em que, a meu ver, o júnior é altamente descartável? Sim. Agora, olha só que interessante. Essas pessoas que são mais júniores pela idade, né, e pelo tempo de experiência, o que elas deixaram de criar no mundo do trabalho? Vínculo. Então, essas pessoas entraram sabendo que o trabalho era algo provisório. Então, é uma geração que, se você fala sobre amizade no trabalho, o trabalho não é lugar de fazer amizade. Então, na hora que você vê esse sistema começar a ficar frágil do ponto de vista da entrega, por exemplo, da inteligência artificial substituindo, quem é que vai defender esses caras? Porque eles não tinham nem vínculo, não era nem gostoso trabalhar com eles. Era. Então você fala agora, lutem. Então passa agora por um olhar cuidadoso dessa geração, de compreender quais eram os outros elementos que o trabalho tinha, além da entrega e do dinheiro. Entreguei um objetivo e recebi o dinheiro. Tem mais coisa no trabalho. O trabalho é um lugar de criação de vínculo, de descoberta de si, de ampliação de significado, de interpretação de mundo, muita coisa que tem contribuição da geração Z para colocar. Mas a gente não viu. Não viu e o pensamento dele pode ser empreender. E se organizar de outra forma que não dependa das outras gerações. Certo? Pode. Tudo bem, mas para quantos? Exato. É uma minoria privilegiada e que vai morrer uma boa parte pelo caminho porque não aprendeu como lidar com o seu próprio negócio. E aí fica mais suscetível ao discurso glorificado do dinheiro, da imagem, do que vai para a rede social, ou dessa ideia de eu vou ser desgraçado só um pouquinho. E aí começa a entrar o viés ético. Começamos, então, o que dá mais dinheiro hoje? Eu vender minha alma para uma empresa dessas por alguns anos para garantir meu pé de meia e depois eu tô tranquilo. Ou fazer alguma coisa que não é tão legal, mas é empreender. Começo a promover determinados tipos de serviço. Fácil, do que seja. Isso. É muito complicado. É super complicado. É super. Por isso que eu acho mesmo que essa pausa, essa conversa interna sobre qual é o papel do trabalho na sua vida, ela é muito relevante para que as pessoas tomem decisões com mais precisão sobre quem ela quer ser por meio do trabalho. E você não acha que isso passa também essa desesperança, ou seja, do mais jovem, e nem digo do mais jovem, qualquer pessoa de 30, até eu, 40 anos, eu tenho a certeza absoluta que eu não vou aposentar. Isso, Exatamente. Também não temos. Exatamente. Então não existe mais essa visão de longo prazo de que se eu ficar aqui eu vou ter uma velhice tranquila, porque a gente nem tá pensando nisso, né? E eles muito menos. Sim. E aí criar vínculo com uma empresa que vai te pagar um salário baixo, por salário baixo, eu vou pro Uber, eu vou pro entrega, eu vou pra Gig Economy, que vai me dar aqui isso e tudo bem. É que eu acho que a discussão não é o vínculo com a organização, é o vínculo com as outras pessoas. Né? Se a gente compreende que o trabalho é uma relação humana, e ele é uma relação humana, muitas vezes entre um ser humano e a natureza ou a atividade, mas em geral no mundo que a gente vive entre um ser humano e um ser humano, para poder prover algo que vai ser a entrega do serviço, este vínculo é que não está sendo construído. Ah, certo. E aí este vínculo deixa de fazer com que você enxergue um mundo diferente, que você saiba lidar com mais cuidado. Na verdade, a grande discussão é como a gente consegue fazer as pessoas deixarem de querer ser interessantes para se tornarem interessadas. Como faz isso? Então, só com maturidade. Só com maturidade. A hora que você consegue entender que por mais que você receba, ser de luz abençoado, é rico, é bonito, tá brilhando nas redes sociais, tá com vazio. Tá com vazio. Porque você só vai preencher na hora que você conseguir ter um impacto positivo nas outras pessoas. Ninguém vai conseguir descrever um propósito humano falando de si. Ele vai sempre falar sobre algo que impacta o outro. É verdade. Sempre. E é talvez infantil, né, ou juvenil o discurso do eu quero mais para mim, eu quero mais para mim, eu quero mais para mim. Então aí é um pouco o egocêntrico fragilizado, tem alguma coisa quebrada. Mas se a gente olha a história educacional que foi quebrando, faz sentido chegar no adulto quebrado. Portanto, em resumo, gente, terapia. Tem que, de fato, investir nesse autoconhecimento
para reconhecer essas nuances, né? E saúde mental, principalmente. Claro. O autoconhecimento passa pela saúde mental e é uma preocupação das empresas agora, tem legislação para isso, Sim. né? Que a gente entende como algo importante. Porém, eu fiquei com um trecho do que a gente já comentou, mas eu vou voltar para ele, que é essa questão da remuneração. Sim. E como isso foi quebrado, ou seja, só sustenta o modelo atual que a gente tem baseado na diferença social. Então, enquanto as pessoas estiverem sujeitas a um trabalho que pague pouco, enquanto tiver gente para fazendo, não há motivo para se aumentar esse pagamento para as pessoas, certo? Isso me lembrou de um vídeo que eu vi que mostrava que a partir de 1971, 1970, os salários dos CEOs Foram descolando. Foram descolando e hoje tem esse mundo absurdo em que se paga muito pro acionista, ou seja, todo o modelo de negócio das grandes empresas, da Fortune 500, do que são as grandes corporações, é baseada em espremer a empresa para pagar mais para os donos, para os acionistas. Ou seja, a concentração de riqueza aumentou demais e está aumentando cada vez mais. Isso é um caminho para o abismo. É isso que vai quebrar o modelo do capitalismo. E aí veja a incongruência discursiva. Porque vai ter um monte de gente defendendo que as empresas precisam pagar melhor, que nós temos que diminuir a desigualdade, mas que ela não investe em uma empresa que não traga um determinado nível de rentabilidade financeira. Para aquela empresa trazer, ela precisa espremer o empregado que você estava defendendo no discurso. A gente está num problema sem solução. Na verdade, a gente precisa de outra forma de reconhecer o que é sucesso e o que é uma empresa bem-sucedida. Porque se for só o índice econômico, realmente não tem como a gente sair dessa cilada. Sim. Então eu preciso trazer novos indicadores, inclusive para a Bolsa, por exemplo, que reconheçam outras ações das organizações que não seja só financeiro. Outro tipo de cuidado com a sociedade, outro tipo de contribuição. Porque além de tudo que a gente está falando, que é o palpável, observável, que é o dinheiro, é a empregabilidade, a relação que a pessoa vive lá dentro, uma organização deveria ter um compromisso social de criar, de desenvolver melhores cidadãos. Deveria no mundo utópico. Ou num mundo consciente. Por exemplo, eu lembrei agora de uma palestra que eu vi, como é o nome do cara? Dan Price, que era um cara do mercado financeiro lá dos Estados Unidos, que tinha uma empresa técnica de meios de pagamento, sei lá o que fazia alguma coisa de conexão de cartão de crédito, uma coisa bem técnica do mercado financeiro, que gerava muito dinheiro, né, um founder, e em um dado momento ele nivelou o salário dele com todos os funcionários. Sim. Né? E aí ele teve um rendimento muito maior, um engajamento muito maior da empresa, e aí alguns anos depois ele foi... Voltou. Bombardeado, assim, né? Ou seja... A saída, então, não é só para remunerar melhor as pessoas também. Você não pode descolar a remuneração de contribuição. E é importante reconhecer qual é o papel da remuneração dentro dessa dinâmica do trabalho. Ela é uma contrapartida. Então, ela é uma contrapartida por uma entrega, por um nível de contribuição. Quando eu trabalhava na Gore e não conheci outra empresa que tivesse uma prática mais consistente com relação à remuneração, que era essa frase: compensação segue contribuição. Então, imagine uma organização onde não tem cargos rígidos e você tem um desejo de se desenvolver na carreira, e a pergunta que a gente, né, numa empresa tradicional, a pergunta é: o que eu preciso fazer para ser promovido? Tem que fazer uma pós, tem que fazer um MBA, tem que fazer o quê? Numa empresa como agora, a resposta é: você precisa contribuir mais. Mas é aberto isso? Como eu contribuo mais? Não sei, me dê ideias. Eu sou formado em ciências contábeis e eu fui contratado nesta empresa para trabalhar na área financeira. Eu me meti em RH, em cultura, em tecnologia, e essa empresa me remunerava por isso. Então, a forma de avaliação de performance, de contribuição deles, fazia correções de salário. Se a gente tivesse um desenho organizacional, um organograma, é perfeitamente possível nessa empresa que um analista pleno ganhasse um ano mais do que um gerente. Porque ele contribuiu mais. Porque ele contribuiu mais e a empresa identificou, e os próprios pares se autoavaliam, e aí o RH, toda a área de suporte, fazia esse pagamento a mais. Para aquela organização, para aquela legislação, funciona. Agora você imagina eu tentando implementar isso no Brasil. Porque se eu pago um ano essa pessoa a mais, ou 2 anos a mais, no terceiro ela já tem de alguma forma o direito
de não entregar a contribuição, mas de receber a mesma quantidade, porque eu não posso abaixar o salário dela. Então, essa discussão, ela entra em legislação, ela entra em como a gente tenta proteger, mas às vezes a gente atrapalha. Então, começa a trazer dificuldades mesmo, porque o discurso dessa autonomia, desse empreendedorismo, funciona talvez para essa organização, mas tem uma outra organização parecida que está lá espremendo o cara ao limite, e ela precisa que alguém defenda uma remuneração mínima para ela que não possa baixar o salário. Então, com estilos organizacionais tão diferentes, fica muito difícil, de fato, a gente conseguir vender, né, ou promover a ideia do empreendedorismo. Porque tem gente que precisa de proteção e tem gente que a proteção atrapalha. Total. Putz, é tão cheio de nuances. Por isso que a fórmula única de sucesso ela é tão mentirosa, né? Lógico. Precisa ter espaço para essas conversas, né? Conseguir alocar quais são os temas de importância para o ser humano, para a organização e para a sociedade, e conseguir desenhando esse modelo e testar. Preciso de gente interessada, de fato, em trazer essas discussões, que possa se colocar num lugar de exposição mesmo, porque é exposição a gente defender esse tipo de ideia, né? Quem é conservador acha que você é louco e quem não é conservador também acha que você é louco. É o pior dos mundos. Você vai ser o mais esquerda dos seus amigos de direita e o mais direita dos seus amigos de esquerda. É horrível. Porque você está tentando claro. trazer um bom senso porque que não se apoie no extremo. Você não é 8 nem 80. É isso. Exatamente. E o mundo hoje, ele valoriza a polarização. Mas a polarização é burra. Porque ela faz com que a pessoa não pratique o senso crítico. E fique só na superficialidade. Claro. É a educação de bolha, que eu falo sempre, que ela não educa, ela escraviza. É isso. Mas o seu trabalho dentro das empresas, então, ele hoje conversa muito com os RHs, então. Sim. É isso. É o RH que a porta de entrada fala. Normalmente é o RH. Que está preocupado nisso. Assim, Existem algumas empresas que o board ou esse núcleo de líderes mais sêniores se preocupa antes do que o RH. É mais raro, sem dúvida, tá? Principalmente as organizações que têm mais consciência, organizações cooperativistas, por exemplo, que conversam em outro patamar, é muito comum que tenha esse vínculo de vamos ajudar as pessoas a compreender o papel do trabalho, porque eles já têm um propósito mais claro, uma distribuição de rentabilidade diferente, tem um retorno para a sociedade diferente e tem problemas de trazer pessoas a fim de entregar. Porque aí elas vêm com o discurso social dessa centralidade do trabalho repetitivo, não sou obrigado a nada, já cheguei cansado reclamando. A gente, aqui é diferente. Vamos conversar e deixar esses elementos discursivos que você trouxe de herança? Porque no fundo o trabalho não tem um significado. O trabalho vai ter o significado que cada indivíduo decidir atribuir a ele. Não sou eu quem vai dizer, mas eu preciso que essa pessoa consiga enxergar, pelo menos, que o trabalho tem um papel na sua vida de sustento, que é financeiro também, mas ele também é de expressão, ele também é de comunicação, ele também é de criatividade. Tem um efeito, um impacto que é o social, que é a marca que eu deixo em você, quando eu saio de um contato de trabalho, você vai conseguir lembrar facilmente, você saindo de uma relação de trabalho, que pode ser com uma caixa de supermercado, motorista de aplicativo, colega de trabalho, que foi, nossa, foi muito bom esse momento aqui, e outro que você... Saiu pesado. Pesadíssimo, né? Foi tentar mudar seu plano de telefonia celular, falar, essa pessoa tá tentando fazer tudo para dar errado. E às vezes você fala assim, essa pessoa acabou com o meu dia. Isso é o impacto social do trabalho. Você levou o trabalho do outro, a maneira como o outro resolveu trabalhar com você para o resto. Então eu preciso aprender isso e finalmente reconhecer que o trabalho tem um impacto psicológico em permitir que eu me torne quem eu gostaria de ser. Então as pessoas precisam conversar sobre esses 3 impactos e elas nunca nem ouviram falar sobre isso. Porque a gente ainda está preparando as pessoas para assumir um posto de trabalho que tem um crachá e tem um horário. Então eu preciso falar mais sobre o significado do trabalho, sobre o papel do trabalho na vida e menos sobre o papel da vida no trabalho. E praticamente falando, hoje nas empresas do Brasil que você atua, como que você embala isso? Porque ter essa conversa que é desconfortável e que mexe com muitos botões e muitos peões ali, pauzinhos mesmo dentro das empresas, ela é incômoda e para contratar um workshop, um palestrante, um treinamento, alguma coisa assim, normalmente o que o gestor está querendo ver é ROI, né? Como que isso vai reverter no meu funcionário? Então, o que ele vai me entregar mais? Para que eu vou fazer isso, Pelais, né? Essa venda é interessante mesmo, porque você precisa conseguir embalar direitinho.
Os dados são muito claros com relação às empresas com maior saúde mental para os seus colaboradores, com mais cuidado, tem mais engajamento, tem menor rotatividade, tem menor absenteísmo. Então, os Dá para enxergar isso. Dá, você consegue... Você embala desse jeito. Claramente, fala assim, ó, vamos explicar as pessoas com uma compreensão diferente do trabalho. Então, não é querer só que a pessoa enxergue diferente. Não estou mudando a lente dela. Estou dizendo, tem uma compreensão diferente sobre como ela trabalha. Você ajustando a sua empresa para que este novo olhar consiga existir de fato neste lugar, vai trazer rendimento para você. Então, não imagine que após uma palestra minha, as pessoas não vão te questionar sobre inconsistências, porque vão. Tá preparado para isso? É isso. Então, as minhas reuniões de briefing duram 2 horas. Porque eu não vou fazer uma palestra na sua organização se todo mundo vai sair de lá falando, gente, mentira, isso aqui é uma utopia, isso aqui servia em outra empresa, aqui isso nunca vai acontecer. E já aconteceu de eu ter que fazer palestra nessas organizações, porque o RH queria empurrar nos gestores. Então, eu via gestores assim. O que ele tá falando? Estavam irritados, de fato, e balançando a cabeça dizendo não. Essa bobajada. Exatamente. E as pessoas estavam comprando, né, essa ideia, estavam atualizando a forma que elas têm de ver o mundo. E eu falo muito sobre autorrealização, porque é o meu tema de mais estudo, mas em inglês o termo é mais adequado, porque em inglês ele se chama self-actualization. E o actualize, né, o actualization, ele pode tanto ser algo que expressa realidade, algo que é verdadeiro, como essa atualização, né, como se fosse um software mesmo. Então, o ser humano precisa dessa autorrealização nestes 2 âmbitos. Tanto na forma como você consegue ser real e na maneira como você consegue se atualizar. Eu preciso dessa provocação. Então, as empresas precisam aceitar de fato que vai vir uma pessoa de fora e vai provocar conversas que talvez você não estivesse aceitando ter. E isso é bom, tanto para esse líder que ficou balançando a cabeça que não, para as pessoas que estão lá dentro e para o futuro dessa organização. Porque senão ela vai quebrar para frente. Você vai começar a ter as pessoas adoecendo. Ah, tá bom, não é que eu vou migrar porque as pessoas não querem mais trabalhar aqui, porque a gente já viu que alguém vai precisar trabalhar lá. Mas ela vai ficar doente. Então, na hora que a gente enxerga agora, né, essa discussão de saúde mental, existe uma grande percentagem, né, um grande pedaço dessas pessoas que estão ficando doentes porque elas estão colocadas neste lugar, né, nessas organizações que de fato quebram o indivíduo. E aí as organizações precisam se ajustar. Por outro lado, eu tenho uma gama grande de pessoas que estão sucumbindo à saúde mental porque elas não treinaram frustração. Então, elas estão um pouco resilientes. E essa é uma discussão muito importante, porque toda vez que alguém fala isso, alguém puxa lá ou para cá. Então, assim, você está dizendo que a pessoa não é resiliente, então é tudo culpa da pessoa. A empresa não tem que mudar nada. É o discurso do indivíduo. Não, estou dizendo que há um pedaço das pessoas, inclusive meu, que aceitava um esforço a mais no passado que hoje eu não aceito ou que eu sequer consigo. Porque faz muito tempo que eu não pratico. Então também tem um desaprender do esforço. Total. Essa associação de esforço com sofrimento nos faz mal, porque não é todo esforço que gera sofrimento. Total. Você vai buscar a tua vida, você vai ter exemplos espetaculares de esforço sendo convertido em realização. Academia. Em superação. Pronto. Então, se eu coloco esforço na caixinha de sofrimento, eu fujo. E eu não posso fugir do esforço como ser humano. Sim. E ela... É engraçado você estava falando, eu estava aqui pensando em como a gente ainda tem um longo caminho a percorrer dentro das organizações. Sim. E ao mesmo tempo que você falou, pô, essa organização que via o funcionário, ou seja, coloca esse funcionário nessa caixinha, nessa máquina de moer gente. Sim. Antigamente ela moía e o mercado de trabalho oferecia outro, e aí a peça era reposta. Certamente. Hoje em dia, o que eu vejo, pelo menos o que eu leio, não sei se você tem essa percepção também, é que tá cada vez mais difícil repor essa peça. Tá mesmo. Né? Tá. A dificuldade de contratar, inclusive cargos altos, Sim. analistas, ou seja, gerentes, etc., tá super difícil. Sim. Embora esse movimento seja lento, ele acontece de fato. Você começa a ter a escassez das pessoas que aceitam esse limite. Exato. E pós-pandemia mais. Mais porque a pandemia lembrou que a gente morre, né? As pessoas esqueciam antes. Né? Nossa, é mesmo? Pera...
Ele falou, não, calma, então agora eu preciso tomar cuidado um pouco mais da vida. E depois ainda teve aquele movimento da grande resignação. Isso. Não é? O que foi isso exatamente? Então, Quais são os reflexos disso que você vê hoje? Da grande resignação, acho que são muito positivos, que foram as pessoas que realmente ficaram por muito tempo em um lugar que elas não cabiam mais e elas tomaram coragem. Eu preciso me mexer daqui. Ou eu fiquei burro, ou eu fiquei doente, ou eu fiquei menor do que eu poderia. Então isso eu achei muito positivo. Era um movimento represado de pessoas que não se enxergavam mais nesse lugar. Então isso eu vejo hoje como uma coragem que as pessoas tiveram de testar novas formas de carreira, de aprender novas coisas para sua carreira, novas capacidades, novas competências. Então isso eu acho que foi muito positivo. Por outro lado, tem parte da grande resignação que veio com o discurso do não sou obrigado e que depois começou a dar muito trabalho, mudar de emprego, né? Então, ao invés de eu fazer a grande resignação, eu vou pro quiet quitting. Quiet quitting, Então agora eu fico aqui, mas eu faço de conta que eu trabalho. Eu trabalho só o mínimo porque eu não sou trouxa. Você fala, será que não? Essa decisão de fazer o mínimo não diz algo nesse sentido? Porque se você aceita ser menos do que você poderia, não sei se você é esperto também. Quem vai te achar? Então, Valdez Ludwig, né? Lembra daquela frase dele? Qual que é dele? Era do Valdez, o grande palestrante. Sim, né? Conheço o Valdez. Que ele falava assim, esse pensamento, isso é uma entrevista dele do Sem Censura, lá do 96, 98, sei lá, muito antigo, em que ele falava assim, se você fica com esse pensamento pequeno de, eu ganho pouco, então vou trabalhar pouco, né? Então, essa empresa aqui não merece que eu dê o meu melhor porque ele não está pagando bem. Isso aí é a receita do fracasso. Exatamente. Quem que vai te achar? Exato. Você está trabalhando para você ganhar pouco, é o que você vale. Exato. Né? Exato. Quem está te pagando mais? Se não tem ninguém te oferecendo mais, então é o que você vale. Exatamente. Né? Exatamente. E como que você faz para ganhar mais? Você faz um trabalho excepcional. Claro. Né? Olha, vai ser muito difícil, eu sei que as pessoas... Agora eu vou ganhar hate. É muito difícil você conhecer uma pessoa que tem uma entrega excepcional, extraordinária e que não sobe, né? Que não consegue se movimentar, que não tem liberdade de escolha. É muito raro. Acontece, de novo, uma conversa sobre privilégios, mas eu conheci muitas pessoas na minha vida, e posso trazer, né, a questão de estudos mesmo, que as estatísticas vão mostrar que as pessoas que entregam o seu melhor, mesmo em ambientes que não eram os perfeitos, que obviamente não vão existir, elas vão ter mais liberdade de escolha no futuro sobre sua carreira. Isso não é um pra ter hate, isso é uma verdade. Exato. Mas é que a pessoa que escuta isso mais desatenta, ela acha que nós estamos dizendo que a pessoa tem que trabalhar o máximo mesmo quando ela estiver num lugar péssimo, terrível, com chefe ruim. Porque eu faço o meu melhor, mas quem é promovido é o sobrinho do chefe. E você fala, quantos sobrinhos o chefe tem? Só para eu saber. Né? Então, existe esse elemento discursivo, né, dessa briga. Que culpabiliza o outro. Isto. É sempre culpa do ruim é o chefe. Meu chefe não gosta de mim. O chefe fala que o funcionário é vagabundo e o funcionário fala que o chefe é desgraçado, só serve o sistema para ficar igual. Porque nenhum dos dois senta para conversar de fato e falar, eu acho que a gente tem um interesse em comum de mudar o sistema. Como a gente pode fazer? Porque como eu tenho o privilégio de fato de trabalhar com empresas que estão abertas a flexibilizar os seus modelos e ter essas discussões, essas conversas vão para lugares muito maduros e muito interessantes. Porque é fácil de um lugar distante de um analista pleno, sênior, ficar criticando tudo que a empresa faz, do jeito que ela faz, e criar a fantasia que só faz para atrapalhar a sua vida. Na hora que eu chamo essa pessoa para sentar comigo na mesa de discussão e falar, vamos reavaliar os processos, ela começa a ver as travas que existem para mudar os processos. Então não é o chefe desgraçado que não quis, tinha coisa que não dava. Sim. Né? Então, começa a ter noção de realidade. Exatamente. Então, claro que nós queremos acabar com o padrão 6x1, né? Com a escala 6x1. Isso. Mas as pessoas estão dispostas a não ter as coisas abertas, os serviços abertos? No sábado? Será? Não, mas aí o chefe pode colocar o plantão. Ele pode. As pessoas estão dispostas a pagar o preço a mais, que isso vai ter que ser repassado nos produtos? Em algum nível. O governo vai flexibilizar em algum nível para que a gente possa diminuir esse impacto. Então a discussão ela é complexa. Claro que o cara que trabalha com varejo há 30 anos e escuta alguém falar que quer terminar a escala 6x1, ele já tem um discurso pronto. Que é errado, que é impossível, não sei o que lá. Quem vai pagar a conta? E o trabalhador que trabalha há 30 anos, ele fala, pelo amor de Deus, tem que fazer, esse chefe é desgraçado. Tem que sentar e conversar.
tem que entender que tem uma dor real, genuína nas duas pontas e que é mediada por governo, pela sociedade, pelo que a gente exige de serviço. Por toda uma ancestralidade também de serviços de uma sociedade escravocrata que quer ser servida. Que quer ser servida. Desde que tenha grana, eu quero ser servido. Exato. Ô, Pelais, para fechar, eu sei que há algum tempo atrás a nossa conversa lá em 2019 era muito em relação ao alcance, a conteúdo das redes sociais, assim. Sim. Como que você vê o seu lugar hoje nesse espaço? Olha, acho que lidar com redes sociais, e a gente vai ter várias pessoas assistindo que estão investindo nisso, demanda muita paciência, gente, vai ficar tudo bem. Eu sou mais otimista do que o Pedro, eu acho muito desafiador, eu acho um completo absurdo que as organizações donas das redes sociais não tenham métricas, não tenham obrigação de expor métricas, níveis de qualidade. Eu acho um completo absurdo que o empreendedor tenha um problema com a sua rede social e não saiba a quem recorrer, sendo que o seu negócio depende daquilo. Então eu acho que é muito desleal essa relação de poder. Sim, de quem é dono das redes realmente horrível. A gente tem um sócio que você não chamou para o negócio, mas que você precisa ter. Exatamente. O Mark Zuckerberg é teu sócio. É isso. E ele vai decidir a sua performance. Isso. Sem te contar como. Sem te contar como. E aí você não sabe como melhorar. Eu acho que o meu lugar, o lugar mais confortável que eu encontrei é, de fato, entender a rede social como um lugar de disseminação de conteúdo. É menos pensar em forma de negócios, em como eu vou gerar vendas. Os meus negócios acabam funcionando muito mais com base em indicação, em a minha entrada por empresa, né? E menos pelo que acontece em rede social. Então eu tenho liberdade para ir aos poucos levando conteúdo para a pessoa, para que ela aprenda sobre o futuro do trabalho, sobre como esse sofrimento não é algo impositivo, como muitas vezes a gente escorrega. Então, e sempre com muito cuidado, porque... houve um tempo que você criou um personagem, né? Exato. Meio bem-humorado até, que você coloca uma peruca lá. Isso, que é a Ruth Helena, né? Que o nome é Ruth Helena por causa do RH, né? Então representa essa pessoa do RH que tem a boa vontade de ajudar, e aí ela mostra um pouco o dia a dia como é difícil. Porque tem uma funcionária que está dormindo no banheiro, tem um chefe que está pressionando ela para entregar algo, e é um pouco do que a gente vive, e a gente precisa escolher qual é a interpretação que a gente coloca dentro desse cenário. Sim. Né? Mas quem essa você personagem foi uma adequação que você sentiu que você tem que fazer para alcançar mais pessoas? Foi. Você se sente confortável com isso? Sim, ela surgiu na pandemia. Hoje ela aparece bem menos nas minhas redes sociais, porque eu fui levando cada vez mais um conteúdo um pouquinho mais denso, sem conseguir muito denso, porque as pessoas não têm porque o paciência. Algoritmo não entrega. Isso, exato. O algoritmo não entrega, as pessoas não têm paciência e tal. Ou seja, uma Ruth Helena alcança muito mais. Alcança muito mais. Alcança muito mais. E e é ela... uma concessão que você fez. Exatamente. Ética, que vai de você estar confortável ou não. Sim, é isso aí, ética e estética. De você pegar isso, você tem outro jeito de fazer essa pessoa se abrir para escutar esse incômodo. Porque falar sobre o futuro do trabalho e significado do trabalho mexe muito com o elemento identitário da pessoa. Então, eu falar que ela não é resiliente já faz ela... Como assim? Ou eu falar que o chefe não está preparado para diminuir o lucro já faz assim. Tá todo mundo se defendendo sobre algo que vai mexer com a sua identidade. Então, eu, para conseguir alcance nas redes sociais, tinha essa questão delicada sobre o incômodo que o tema traz e todos os bloqueios da própria rede. Né? Se eu coloco um post de psicologia social do trabalho com cara de psicologia social do trabalho, o algoritmo não entrega e a pessoa não lê. Então eu preciso trazer outras formas. Então, durante a semana eu vou colocar frase de reflexão com uma legenda. A minha legenda sempre é grande, algo que eu não abri mão, e eu sei que grande parte das pessoas não leem, mas uma parte lê. E quem lê, comenta e absorve o conteúdo. Toda semana tem meme, e os memes sempre têm um textão de legenda, porque o meme nunca é um meme. O meme é um convite à reflexão. Se for um meme que não te convidou à reflexão, ele é fofoca ou ele é uma distração. Sim. Então eu preciso levar para esse lugar. Tem parte de ensinamento mesmo, e aí discutindo algo um pouco mais polêmico. Hoje, por exemplo, ontem foi Dia do Amigo. Então a gente, né, no dia que a gente está gravando, tem gente que não aceita abrir
um vínculo de amigo no mundo do trabalho. E aí eu vim falar como isso muda a tua experiência no mundo do trabalho. E aí é lindo você ver nos comentários as pessoas marcando os amigos que são relevantes, porque é relevante. A amizade no mundo do trabalho é uma estratégia de superação. Sim. Então eu não posso me fechar para isso também. Então eu acho que as redes sociais me propiciaram chegar e alcançar pessoas que eu não alcançaria. E o mais importante, pessoas que não teriam acesso a esse conteúdo. Porque é muito elitista. Né? Você falar sobre psicologia do trabalho é algo muito elitista, e não é elitista de grana, é elitista acadêmico. Então eu lembro, né, até nas minhas discussões para criar conteúdo acadêmico, de um professor que tinha pedido para escrever um artigo e eu escrevi, e aí ele falou, olha, o seu artigo ele é muito claro, ele vai direto ao ponto, muito fácil compreender o tema. E eu muito feliz disse, obrigado. Ele disse, em nenhum momento foi um elogio. Uia! Aquele pensamento acadêmico ainda... Exato, né? Então você vê... Antigo. Cara, se eu vou desenvolver um conhecimento técnico-científico que não pode ser traduzido para as pessoas, para que eu estou fazendo? Para o ego? Para ficar dentro da academia? Então eu acho que as redes sociais, o meu conforto de me manter nas redes sociais, apesar dos problemas do algoritmo, é entender que ela dá voz a algo que não ia acontecer lá. Eu lembro, eu tive aqui recentemente o Marcos Bruso, que é alguém que fala que é acadêmico, que fala justamente ele fala de semiótica da cultura, de filosofia, de várias coisas, mas ele disse que uma tese de mestrado, uma tese de doutorado é lida em média por 6 pessoas. É isso. Assim, é isso. É no máximo, né? Então, para que esse conhecimento, né? Aí ele te incita, né? Te incentiva a escrever um artigo científico que vai ser lido por menos gente. Por 2, 3 pessoas, exatamente. Não faz sentido algum. É importante a gente ver o resultado do nosso trabalho no mundo e as redes sociais, de certa forma, colaboram com isso, mas você sente gratidão a elas por elas terem te dado esse alcance ou mais raiva? Essa é uma boa pergunta, eu acho que é uma boa mistura dos dois. Acho que redes sociais faz a gente passar muita raiva mesmo, porque você cria um determinado conteúdo, você estuda e você está na mão do seu sócio invisível. Mas eu acho que eu tenho mais gratidão. Eu acho que eu já tive momentos em que eu sofri mais com rede social. Acho que eu achei uma forma de ter leveza para quando o post flopa, para quando as pessoas não entenderam, e achar um lugar confortável e falar, ok, eu fiz a minha parte, que era passar essa mensagem. Enquanto ela está chegando, eu acho que eu tenho mais gratidão. Que bom, que bom. E para fechar o Pela Spy, libera a rede social para os filhos? Libera. Eles, curiosamente, eu tenho 2 meninos e uma menina. Eles têm interesses muito diferentes. Quantos anos eles têm hoje? 18. Já 18. Então já são maiores, né? Eles utilizam bastante rede social, mas eles têm interesses bastante diversos com relação a isso. Os meninos bem menos, a menina mais focada, mas está liberado lá. A gente conversa sobre isso. Tem aquele... Desde quantos anos? Tem, acho que desde os 12. Tem o claro, em etapas menores, né? Tem o desincentivo, né? Então, às vezes, vê coisas juntos, fala, para que isso está vendo isso? Né? Esse convite à reflexão. Acho que eles fazem parte de uma geração que talvez tenha sido a geração que foi mais desatendida pelas redes sociais, porque eles pegam o surgimento das redes sociais sem controle, sem a nossa análise. Sem a gente saber até onde ia. Exato. A gente achava que era bom. Exato. Hoje a gente tem os estudos, Jonathan Haidt, aí para dizer que faz mal. Exatamente. Então você tenta regular agora e trazer essa autoconsciência de que essa distração, essa dopamina barata, ela está te tirando de outras atividades mais relevantes. Eu acho que o desprendimento deles das redes vai ser mais fácil por ter justamente já visto logo numa infância muito misturada com aquilo, que aquilo não presta. Né? Então isso que a gente está sentindo hoje, eu pelo menos, né, de desencantamento, de entender, cara, não faz mal só para a criança, faz mal para mim. O fato, ainda mais palestrante, você também. Viagem, não sei. Antigamente eu era capaz de ficar num quarto de hotel e ligar a TV e ficava lá caçando alguma coisa. Ano passado eu percebi, cara, eu fico aqui. E não agrega nada. Esperando o voo, Pelas. Como que você faz? Você abre um livro? Você ainda abre um livro? Eu ainda abro o livro. Você não tem mais. Você não tem. Eu tenho, às vezes eu me perco sim na rede social. E aquilo vai embora. Vai. O seu tempo vai embora, a sua energia, a sua. Você precisa perceber muito. Bom, sempre recomendo. A minha desculpa ainda era, tô trabalhando. Claro. Tô trabalhando. Eu acho que é muito importante você fazer essa limpeza
limpeza, essa curadoria das redes sociais é muito importante. Então, poxa, eu adoro cozinhar. E aí você vai lá colocar 75, você segue 75 pessoas de cozinha. Cara, você não faz 75 receitas no ano. Então, segue 3 que você gosta. Ah, eu adoro memes e me dá uma ideia. Na hora que você vê que apareceu algo que você gosta, que você está tendendo a começar a seguir, é hora de você parar. Preciso mesmo? Mas hoje em dia, na verdade, ele mostra que você não precisa nem seguir. Sim. Aí você precisa ter esse autocuidado mesmo de tempo, de sair e usar as ferramentas mesmo de controle de horas. Mindfulness. Exato. E higiene do sono. Isso. Parecem coisas bobas, né? Mas são coisas que vão ajudar a gente a regular um impulso que foi colocado pra gente, né? Pra mim, eu fumei durante muitos anos da minha vida. Então, a minha lembrança de como foi difícil parar de fumar, ela é muito parecida com a lembrança de desvincular de rede social. De algo que sem perceber você começou a fazer e falou, mas eu nem queria fumar esse cigarro. Por que eu tô fumando agora? Não, aqui? eu me considero um doente. É isso. Então. Eu sou um doente, um viciado. Mas e é isso. estou em tratamento. Né? É isso. Acho que grande parte de nós. Exato. Né? Nós somos viciados em redes sociais e temos que ter essa consciência de como a dose é importante, já que a gente não pode sair totalmente. E eu acho que a gente não pode. A diferença entre o remédio e o veneno justamente a dose. É isso aí. Muitíssimo obrigado, sempre um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Fico feliz de pensar que num futuro em que a gente cultiva a inteligência orgânica, há futuro para o trabalho, para o meu trabalho, para o seu, para o nosso e para quem nos escuta aqui. Você, herói, heroína, que ficou até o final, não se esqueça de, se você está vendo no YouTube, saia dessa tela. Se você está vendo com vídeo, escuta só o áudio. Vai fazer outra coisa, tente desconectar para se aproximar cada vez mais ao que é o mundo real, ao que é a janela, ao que é a vida, porque é isso que importa. Não só as conexões são importantes, mas o trabalho e essa palavra que a gente, no final das contas, falou pouco, você citou poucas vezes, mas porque, no final das contas, muitas vezes essa palavra está desconectada do real significado dela, que é o propósito. Né? Tem muita gente falando de propósito por aí, mas aqui a gente chegou mais próximo do que ele efetivamente acho que o importante é a gente lembrar que propósito não pode ser um discurso divino, Isso. Não pode ser a ideia do prazer absoluto. O propósito, ele é a tradução de uma intenção genuína colocada em ação. É essa transbordar dessa humanidade que eu vejo e que eu quero que ela apareça no mundo de verdade. E é no impacto que você deixa no mundo e nos outros. Exatamente. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado você, foi um prazer. Valeu. Valeu.